Olá, meu nome é Alexandre Sion, eu sou sócio fundador da Sion Advogados. Vim aqui a gentil pedido da Viex, do Projeto Coral, para entrevistar a querida Marília Carvalho, que é secretária de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais. Marília, é uma honra, uma alegria tê-la aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Tenho certeza que as pessoas vão gostar muito de te ouvir. Eu que agradeço, Alexandre. Primeiro se apresenta, por favor. Bem, sou Marília, como já falado pelo Alexandre, atualmente eu respondo pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais. A minha formação é Engenharia Civil, fiz mestrado e doutorado na área de recursos hídricos e pós-graduação em Gestão na Fundação Dom Cabral. Esse é um pouco do que eu sou, profissionalmente. Muito legal. Você atua na área ambiental há quanto tempo, Marília? Desde que eu me formei em Engenharia Civil em 2002, eu atuo na área de meio ambiente. Eu sou funcionária de carreira do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, onde eu entrei logo que eu me formei, fiz concurso em 2006. E nesse período, até hoje, eu tive algumas experiências, em cargos de direção no governo do Estado de Minas Gerais. Respondi pela Direção-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas por 2 oportunidades, Subsecretaria de Fiscalização Ambiental também por 2 oportunidades. Estive como secretária adjunta da Secretaria de Meio Ambiente e iniciei minha carreira diretiva no governo do Estado como diretora de Fiscalização e Monitoramento no IGAM. Então, essa é a minha trajetória que se iniciou em 2002. Muito bom. Acho que nada para uma posição, que é uma posição tão relevante como essa de secretário de Estado, para uma área tão sensível que a área ambiental, alguém que tenha formação e experiência, né? Eu sei que eu já te conheço há bastante tempo, mas que é legal para as pessoas conhecerem. Marília, conta para mim, por favor, conta para nós, por favor, como é que é ser uma secretária de Estado num ambiente que ainda é predominantemente masculino. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bem, eu acho que são alguns desafios, né? Primeiro, o desafio da mulher no mercado de trabalho, independente, da posição. Claro que em posições como secretária de Estado a gente tem desafios a mais. Eu me apresentei profissionalmente, mas eu sou mãe de 3 filhos, né? Um de 11, um de 6 e um de 3. Então, nós mulheres temos o desafio de trilhar a nossa carreira e compatibilizar com as nossas funções, domésticas, de mãe, etc. Então, esse é o primeiro desafio. Bem, além disso, ser secretária de Estado num ambiente que ainda é bastante masculino, aqui em Minas Gerais esse é um ponto até muito interessante, do secretariado do governador Romeu Zema, que são 12, 5 são mulheres. Eu sou a primeira secretária de Estado de Meio Ambiente. A secretária de Agricultura também é a primeira secretária de Estado de Agricultura aqui em Minas Gerais, mostrando o olhar, inclusive, do governador para essa diversidade, de gênero na sua equipe. Existem desafios, existe, Assim, a gente ainda vive num mundo predominantemente machista, onde às vezes as pessoas olham por uma mulher e você chega junto com o homem e acha que o secretário é o homem que está do seu lado, e não é você. Mas eu acredito que a sociedade já tem evoluído muito nesse sentido e a gente tem ganhado espaços importantes, de liderança, tanto na área pública quanto na área privada, superando esses preconceitos que são históricos. Sim, muito bom. Eu já falei sobre isso algumas vezes, já me emocionei para variar, ficam me chamando de chorão, porque se tem uma coisa que eu tenho muito orgulho é do Comitê de Diversidade e Inclusão que nós fizemos, e a gente, no comitê, já fizemos diversas ações e eventos para tratar da diversidade de um modo geral, não só na relação homem e mulher na sociedade, mas as diversas... A nossa diversidade, que é enorme, ainda bem, no Brasil. E sem dúvida, esse é um grande desafio. A gente já está falando de um outro evento lá, que eu também já te convidei, e como ele, vários, porque é importante que a gente tenha um olhar
diferenciado. E eu sempre cito um comentário que eu ouvi em um dos nossos eventos sobre liderança feminina, que diz o seguinte: bom, 90% das decisões de compra no mundo dependem da mulher, do sabão em pó ao avião. Então não é só uma questão de justiça social, uma questão de inteligência mercadológica, porque não colocar as mulheres no poder é não garantir esses 90% de decisão. Eu achei isso o máximo, e eu repito. Muito bom. Só para dizer até, Alexandre, eu estou nesse momento fazendo um programa de liderança feminina da Columbia University. E somos 17 mulheres selecionadas no país que estão, né, participando desse curso, desse programa. E é muito interessante essas discussões mesmo, né? Porque a gente tem visto recentemente na mídia algumas questões colocadas, assim, nesse mundo político, né? Que mulher é menos corrupta do que homem, né? E existem alguns tabus, né, em relação a isso. Mas, assim, as características de gênero, elas são muito interessantes para uma decisão ou outra, né? Assim, os homens normalmente tendem a ter uma decisão mais rápida, né? A mulher normalmente ela pondera mais diversas, né, variáveis para uma tomada de decisão. Então, assim, isso vem, obviamente, né, da natureza, né? Porque independente da gente buscar a igualdade de direitos, a gente não pode perder de vista a especificidade de cada um dos gêneros, né? E ela, inclusive, que valoriza, né, a diversidade no ambiente, em qualquer ambiente, no ambiente de trabalho, né? Então, é muito interessante essa sua fala, porque a gente tem discutido isso muito lá no nosso grupo da Colômbia. Muito bom, muito bom. Hoje por acaso, eu tive uma conversa com uma colega que falou do evento que nós fizemos de Minas Gerais, falou assim: eu virei fã da secretária. Eu falei: bom, então me coloca na carteirinha. E aí a minha pergunta para você seria: como você lida com dois aspectos, a minha pergunta? O primeiro, por representar algo que talvez seja motivador para outras mulheres, para outras pessoas, que é possível conciliar esses inúmeros papéis, né? Que é de mãe, que é de esposa, que é de estudante, que é de professora, que é de secretária de Estado, com tudo que isso representa. Como é que você lida de ser, ou da pressão de ser uma referência para essas pessoas? E eu quero pegar o gancho de uma fala sua e emendar essa pergunta para dizer: você falou sobre a questão como é que as pessoas têm uma percepção do homem e da mulher em relação à corrupção. Como é que você lida com a sua questão pessoal, família, e a sua questão profissional neste ambiente? Assim, conte um pouquinho, né, como é que são esses desafios de conciliar essas duas coisas. Bem, essa pergunta é muito interessante. Assim, eu fico muito feliz e tão orgulhosa porque nas redes sociais a gente recebe essas manifestações, né? E aí várias mulheres às vezes falam: nossa, você é minha inspiração, nossa! E isso é muito legal, porque não é fácil, né? De fato, a gente compatibilizar essas vidas, né? A gente às vezes, questão de gênero, diversidade, mulher, mas quando a gente começa a ascender na carreira, né, você começa a ver que realmente são desafios reais, porque ainda no Brasil, né, no mundo em geral, é esperado da mulher um papel que, mesmo que ela desponte profissionalmente, não é liberada desse papel, né? Que é o papel do cuidado do cardápio da casa, da compra do mês, do cuidado das crianças, da vida escolar. Das crianças. Exatamente, então tudo isso. Então, assim, a gente estava falando das características intrínsecas do homem e da mulher. Eu acho que a mulher, ela já nasce mais sendo criada para ser multitarefas, assim. Desde de nova, nós somos assim. Eu sou de uma família que, inclusive, ela é muito matriarcal, assim. Minha bisavó, minha avó, minha mãe. Então, acho que vem um pouco dessa inspiração. Até tem um amigo meu que brinca comigo, fala assim: ainda bem que só teve filho homem para romper, né, essa dinastia das
Ele fala das Amazonas guerreiras, né? Eu tenho 3 homens. Mas assim, é um desafio, né? Porque a gente, esse cuidado da família é nossa responsabilidade, e aí a gente vai aprendendo a ser multitarefas, administrar o tempo da melhor forma possível. Mas eu também falo muito isso, sabe? Assim, que bom, né, eu inspirar diversas mulheres. Mas pode ser uma opção da mulher também não querer isso. Né? Perfeito. Assim, e eu acho que isso é muito válido, tudo bem, né? E acho até muito louvável, né? Quem abre mão de uma carreira em prol de a presença de outros objetivos. Exatamente. Então, assim, eu acho muito bonito, e falo isso assim, porque eu tomei algumas decisões. Até hoje eu olho para trás, às vezes eu converso com algumas pessoas, falo assim, tinha época que o meu salário era para pagar babá. Não era só para pagar babá, né? Mas assim, eu gastava meu salário, 100% do meu salário, porque era uma opção para mim, profissionalmente avançar. Ou eu ia contratar uma babá para me dar suporte para fazer isso, ou eu ia ter que desacelerar. E aí, naquele momento, eu tomei uma decisão da minha vida. Não é hora de juntar dinheiro. O dinheiro é para eu investir na minha carreira, dando ao meu filho uma condição de ter uma pessoa que vai cuidar dele enquanto eu estiver trabalhando. Então, essas escolhas são feitas, né? Sim. Ao longo da vida. Bem, sobre a relação, né, na família e do trabalho, assim, a gente até, como eu tenho 3 filhos homens, fico brincando assim, né, mas sério, eu, obviamente, busco transmitir para ele os meus valores, né, e os valores estão em tudo que a gente faz, né, na nossa vida. Eu sou servidora de carreira do Estado de Minas Gerais, fiz concurso público em 2006, né, tive agora essa grande oportunidade, uma grande honra de compor uma equipe de governo do governador Romeu Zema, de um governo que eu acredito, de um governo sério. E os valores, os valores a gente fala, mas a gente dá exemplo também, né? Então os meus filhos veem o quanto eu trabalho, o quanto eu estudo, né? Porque eu sou uma pessoa que se aprimora sempre, né? E quanto que os meus valores, eu morro de rir, meu filho mais velho às vezes fala assim, não pode furar fila porque isso é um tipo de corrupção, né, mamãe? Eu falo, exatamente, meu filho, não pode furar fila porque isso é um tipo de corrupção. E é nesses pequenos atos que a gente mostra para as pessoas o que é certo e o que é errado, né? E é muito legal ver que eles veem esses valores em mim, né? Que é o que eu tento, de fato, transmitir para eles. E esses são os valores que eu levo na minha vida. Muito bom, Marica, muito bom. Bom, a gente falou bastante sobre você, as pessoas puderam te conhecer mais, e certamente você vai ter mais uma legião de admiradores com motivo. Conta um pouquinho, por favor, a sua opinião, quais são os principais desafios ambientais, sejam no estado de Minas Gerais, sejam no Brasil? Excelente pergunta. Desde que eu assumi a secretaria, na verdade, né, a gente sempre reflete sobre essas questões dos desafios ambientais que nós temos. Eu acho que o primeiro grande desafio, que foi o que eu trouxe e trago para mim todos os dias, é acabar com essa dicotomia entre meio ambiente e desenvolvimento econômico. Isso não pode mais existir, né? Eu acho que as empresas têm cada dia mais, né, entendido a importância da conservação ambiental e da sustentabilidade do uso do recurso natural em prol do próprio empreendimento, né, da sustentabilidade da empresa. Então, água, por exemplo. Água é insumo produtivo. Então, se você não tem uma água de qualidade ou se você não tem disponibilidade de água, o meu negócio vai falir daqui a pouco. Então, a primeira questão do desafio é esse, assim, romper de vez essa dicotomia de que meio ambiente está de um lado, desenvolvimento econômico está do outro. Para mim, a felicidade, a secretaria chama Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, né? Que já é uma questão importante. O outro grande desafio, e aí isso está na pauta, a gente já teve até a oportunidade de conversar sobre isso outras vezes, é o modelo de licenciamento ambiental brasileiro. Eu tenho repetido isso diversas vezes, que o que virou
o licenciamento, não só o licenciamento ambiental, mas os atos autorizativos de maneira geral, supressão de vegetação, autorização de uso de água e outros, que são, via de regra, burocráticos. Né? Por que burocráticos? Né? A gente usa essa palavra burocracia como se fosse sempre ruim, mas porque as regras muitas vezes não são muito claras. Né? Estou conversando com um advogado, né? Mas assim, nós temos uma avaliação aqui em Minas, eu já contei isso para você, nos atos autorizativos de Minas Gerais, que são 41, a gente tem 800 normas infralegais. Né? Então esse é o mundo da burocracia, é um mundo que o cidadão comum não vai conseguir, né, compreender. Então, esse mundo burocrático, esse mundo difícil, esse mundo lento, que é a autorização ambiental, tem gerado uma descredibilidade do tema meio ambiente. Isso é muito ruim, porque não é um instrumento que se tornou um instrumento burocrático e moroso por um modelo imposto hoje, né, no país de maneira geral, que deve gerar descredibilidade de um tema tão importante, que é a qualidade ambiental, que significa qualidade de vida, que significa capacidade produtiva, né? Então, eu acho que hoje esse é o principal desafio brasileiro, assim, a gente ter, né, esses atos autorizativos céleres, com critérios precisos, né? O empreendedor precisa saber onde que ele vai entrar e como que ele vai sair, né? Isso é muito importante. E qual é o tempo necessário para ele sair, que também é outra questão muito relevante, né? Então, assim, se eu sei a regra do jogo, eu entro no jogo tranquilo. Então, eu acho que esse é um ponto hoje muito sensível, porque infelizmente, vide a Lei Geral de Licenciamento, né, que tem sido tão discutida no país, o tema licenciamento trouxe uma mácula, né? O instrumento licenciamento trouxe uma mácula para o tema ambiental. Nós precisamos superar isso. Então, acho que esse é hoje o nosso principal foco. Bem, aqui em Minas Gerais a gente tem avançado, né? Muitas das questões que estão hoje sendo discutidas no Congresso Nacional, em uma lei que foi aprovada em 2016 aqui no estado, a gente já avançou, como licenciamento simplificado, concomitância de licenciamento, né? Mas ainda temos muito a avançar, mas ainda é um grande desafio a gente ter normas técnicas mais precisas para que o licenciamento seja um tema que flua, né, dentro da área de meio ambiente. E aí, pensando na questão ambiental mais ampla, isso que eu falo, a gente focou muito no instrumento licenciamento e perdeu de vista a finalidade. Porque a finalidade de toda gestão ambiental é garantia de qualidade ambiental. Qualidade do ar, saúde, novamente, porque a gente respira, né? A gente precisa de um ar bom, né? Qualidade da água, que é muito importante, como eu já disse, para tudo, né? Abastecimento público, produção industrial, produção agrícola, alimentos, etc. Qualidade do solo, né? Que são os nossos principais recursos naturais. E um desafio que está posto, que é o desafio da mudança do clima, né? Que tem uma interseção muito forte com o modelo produtivo que nós temos. E isso também a gente se orgulha muito, porque o governador Romeu Zema foi o primeiro governador a aderir a um programa internacional, Race to Zero, que assumiu um compromisso público, né, de neutralização de gás de efeito estufa até o ano 2050, o primeiro estado na América Latina e Caribe. Então, esse é um desafio que tem a ver com a sobrevivência de todos nós e das nossas gerações, né? Então, acho que, de um modo geral, são esses. Muito bom. Você já me conhece, quem conhece sabe que eu falo demais, mas eu estou me segurando, né? Porque a gente veio aqui é para te ouvir, não me ouvir. Mas esse ponto eu não posso deixar de fazer um comentário sobre a questão, especialmente do licenciamento. A gente já fez, inclusive, eventos sobre isso, já escrevemos a respeito. Mas, de fato, as pessoas dizem, mas a gente continua discutindo licenciamento, continua discutindo porque ainda é um instrumento em que todos estão insatisfeitos. Então você tem uma reclamação dos órgãos de controle, você tem uma reclamação dos técnicos porque tem muitas normas, porque elas são conflitantes, a quem eu devo seguir, qual a cartilha que eu devo aplicar. O empreendedor porque acha que demora muito, que é esse contexto, né? Então
de fato, a gente tem um ambiente que precisa Se modernizar. E que não passa apenas pelo Estado, né? O Estado, obviamente, tem um papel fundamental, mas passa por ter uma legislação federal, e por isso a gente volta lá no projeto da Lei Geral do Licenciamento, que não é o objetivo da nossa conversa, mas que é um ponto relevante. Maria, para a gente caminhar para o nosso fim, se você puder citar um ou dois exemplos, obviamente sem dizer nada que possa identificar qualquer empreendimento, mas citar um ou outro caso que você entenda que seja tanto uma referência de como pode ser feito, como uma referência negativa de que esse ambiente ou essas circunstâncias não são favoráveis para essa compatibilização harmoniosa do desenvolvimento e da proteção ambiental. Você consegue citar? Consigo. Ótimo. Recentemente eu fui a um empreendimento que eu saí de lá assim absolutamente encantada e esperançosa para o nosso futuro. Porque quando a gente fala em gestão ambiental, a gente fala sobre eficiência operacional também, né? Antes de eu falar do empreendimento, eu orientei uma aluna sobre resíduos de construção civil. E resíduos de construção civil, isso é claro. Quanto mais resíduos você tem na construção civil, menos eficiente foi a sua equipe de construção, né? Então, assim, os efluentes, eles medem a eficiência operacional, ou os resíduos, eles medem a eficiência operacional de um determinado negócio. Bem, esse empreendimento que eu fui recentemente é um empreendimento agropecuário, e é muito interessante, né, porque a gente vê, historicamente, as indústrias sendo mais cobradas do mercado externo, né, especialmente, e aí elas se adequaram por demandas múltiplas, né, seja da legislação, seja por demanda do próprio mercado de exportação. E o setor agropecuário é um setor ainda que tem avançado, né, mas numa proporção ainda menor, mas esse empreendimento mostrou que eu estava meio enganada. O empreendimento é um empreendimento de produção de proteína, é assim que eles chamam, né, eles produzem carne de boi, de ovino e de peixe. Então, como que é o empreendimento? Eles captam a água vai para o tanque de peixe. O tanque de peixe, eles alimentam o peixe com as rações têm nitrogênio e fósforo, que são fertilizantes agrícolas e que são ração do peixe. Depois, eles usam a água do tanque de peixe para irrigar o pasto, que eles vão produzir alimento para o boi. Eles produzem o alimento para o boi. O boi, e é muito interessante assim, eu achei até legal isso. Eles me contaram que eles estão fazendo uma experiência com óleos essenciais com os bois para diminuir a quantidade de agrotóxicos de antibióticos que eles usam com os bois. É uma empresa muito interessante. Bem, e os bois e os ovinos, né? Eles dão lá o alimento para os bois e os ovinos. Bem, o gado, né, ele é abatido lá no empreendimento e a carcaça, ela é um processo de cozimento. Eles secam a carcaça totalmente. A carcaça é proteína, né? Trituram e aquilo é alimento também para os peixes, para complementar a ração. Além disso, 60% da energia gerada para o empreendimento é proveniente de biodigestor com os dejetos dos bois e dos ovinos. E agora eles estão colocando placa fotovoltaica para ter 100% de sustentabilidade. Então eles geram resíduo zero. É uma coisa assim, muito legal, né? Muito legal, a gente vê que é possível. Eles mostram isso para a gente, não só como um ganho ambiental, mas é isso, um ganho operacional. Quanto que usar a carcaça economizou de custo de alimento para o peixe? Quanto que usar a água dos tanques de peixe para irrigar o pasto economizou no uso de fertilizantes agrícolas? Você tem tudo isso contabilizado, né? Então, assim, esse é um exemplo que eu tenho citado muito porque eu fiquei realmente muito esperançosa, né, quando eu fui lá.
Eu não gosto de citar exemplo negativo, sabe, Alexandre? Assim, eu posso até citar, mas eu gosto que a gente fique na cabeça com os exemplos positivos, porque é pra lá que a gente tem que virar. Eu concordo, mas o negativo você passa rápido, só como uma coisa para não ser seguida, né? Porque é importante a gente ter o bem, o mal, a tristeza e a alegria como parâmetros de referência, né? Com certeza. Bem, então vamos lá. A gente tem, obviamente, né, desmatamento ilegal, então às vezes não tem autorização. Semana passada mesmo nós fizemos uma grande operação na siderurgia de carvão, né, porque é a rota do desmatamento, né, o carvão legalizado, o carvão, né, irregular vindo de floresta nativa, que é o que de fato a gente não gostaria de desmatamento irregular. Então a gente ainda tem, né, isso, e isso assim, eu até fiz uma referência sobre isso no post que eu fiz no LinkedIn, que nenhuma empresa séria quer concorrência desleal. Isso é concorrência desleal. Né? Então a fiscalização nesse sentido, porque uma determinada empresa que está usando carvão ilegal custou menos, né? E é uma concorrência desleal. Então, assim, esses são exemplos. E tem um exemplo muito engraçado, que é até antigo, que não é do estado, mas é competência até do município, caminhão limpa fossa, né? E aí uma pessoa me contou de um município, né, gestão municipal ambiental, que ele ligou para algumas empresas de limpa fossa, e aí eles perguntaram: você quer que a gente disponha em um aterro ou você quer que a gente disponha de qualquer jeito? Porque o custo é diferente, conforme a sua escolha, né? Isso ainda acontece nos caçambeiros também, né? Então, assim, os caçambeiros de construção civil, inclusive, que é um mau exemplo que a gente tem que combater. Mas vamos focar nos bons. Não, sem dúvida, mas não, você tem toda a razão. Mas só fazer um comentário breve. A gente atende a siderurgia, obviamente a siderurgia legalizada, os grandes empreendimentos, e a gente sabe que no momento em que eu tenho um aumento no valor do carvão, e é o que está acontecendo, você tem um aumento significativo naqueles fornos chamado como é que é? Boca de fumo, não, que são esses fornos clandestinos, né? São pequenos fornos. Sim. Que são implantados a centenas para aproveitar a vegetação nativa, produzir de forma rápida, sem licenciamento, sem nenhuma regra, né? Com grande emissão, porque não tem controle das emissões. Exatamente. Né? E isso também gera uma outra questão. Como eles estão fora do radar, porque eles não estão licenciados, quem está no radar é quem está licenciado. Então você acaba produzindo uma outra questão perversa desse processo. Né? Então acho que esse combate é fundamental para que os bons não paguem pelos maus. Né? Eu acho que essa é uma premissa bastante relevante. Marília, quero te agradecer demais, gostei muito, tenho certeza que foi muito bacana para quem está nos ouvindo. Quero agradecer a Viex de novo essa oportunidade, é sempre uma honra, um prazer participar dos eventos de vocês. Marília. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, foi um bate-papo muito prazeroso. Muito obrigado. Até mais, pessoal.